Nós estamos numa campanha bem profética, né? Andando com Deus. E não há nada melhor do que nós andarmos o quê? Na direção de Deus. Se qualquer um de nós falar assim, não vou pegar uma carona ali com fulano, e o fulano entrar numa rua na contramão, você já fala, epa, não é? Você fala, tem alguma coisa errada. Porque se você andar na contramão, você vai levar o quê? Uma infração. Você vai levar uma multinha ali, às vezes nem tão, né? Salgada, mas você sabe que você está fazendo algo errado. Então, que a gente não possa andar na contramão, mas que a gente possa andar na mão do Senhor. Amém? Pai, ó Deus, em nome de Jesus, assim como já foi orado, me coloco diante do Senhor nesta hora, que da minha boca não saia nada de mim mesmo, mas que saia aquilo que está proposto no teu coração, Deus. Que nós possamos entender, ó Pai, que assim como nós cantamos, que não há nada melhor do que estar na tua presença, que não há nada, ó Pai, Deus, melhor do que estar com o Senhor. Pai, ó Deus, e que nessa campanha nós possamos sair daqui, Pai, ó Deus, convictos, ó Pai, ó Deus, que não há nada melhor do que andar com o Senhor, do que andar com Deus, ó Pai. Segura nas mãos de cada um que aqui está. Caminha conosco, Senhor, ó Deus, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos ler em Juízes 6. O óculos, porque depois dos 18 anos não dá mais sem o óculos. Nós vamos ler em Juízes 6. São 40 versículos. Claro que a gente não vai ler, né? Senão o pastor lá aí nunca mais nem me convida para estar aqui. Mas nós vamos ver alguns pontos importantes dessa passagem em Juízes, né? Às vezes as pessoas vão ler a Bíblia e falam assim, eu não me identifico muito com o Velho Testamento, porque parece que não é para os meus dias de hoje. Mas a Bíblia ela é novidade de vida e todos os dias que você lê, o Senhor quer falar algo diferente com você. E eu achei muito interessante, porque o pastor havia passado a data, mas os dias estão passando tão correndo, né? Que eu falei assim, gente, para mim era na outra semana, pastor, quase que o senhor tem que pregar hoje. E aí, quando foi de noite, a pastora falou assim, amanhã você, né? Eu falei, Jesus amado. E o Senhor, quando Ele me passou o convite, o Senhor tinha colocado um outro tema. Mas à noite, orando, o Senhor, né, instruiu para a gente estar ministrando sobre isso, que fala em Juízes 6. O que fala nesses 40 versículos, né, de Juízes capítulo 6? Ele fala sobre Gideão. E ele fala sobre uma luta e sobre uma batalha. E aí, eu quero, né, que atire a primeira pedra quem nunca passou por uma luta ou por uma batalha, ou que não está passando por uma luta ou por uma batalha. E o que esses versículos de Juízes nos mostram? Ele nos mostra uma profunda lição de quais são as consequências de nós caminharmos, de nós andarmos em contramão à palavra de Deus. De nós andarmos fazendo um caminho diferente daquilo que o Senhor nos colocou para caminhar, nos instruiu para caminhar. Então, as consequências são cruéis, né? De você caminhar com seus próprios passos ou de você fazer... Você já viu uma criança quando ele está começando a andar? Como que é? Eu estou com uma neta maravilhosa, linda, né? Porque a gente tem 2 filhas, e aí veio 4 netos, né? Homens, e agora veio a boneca da casa, a Helena. E aí a Helena, a gente fica, fica em pé. E o que eu quero falar com isso? Que a criança, quando ela está começando a caminhar, começando a andar, ela cai muito, né? Ela se desequilibra, às vezes ela tem até um receio de continuar caminhando, porque ela teve alguma queda, e aquela queda trouxe algum machucado, alguma coisa. E isso a gente aprende também, porque às vezes você está caminhando, aí você leva uma queda e aquilo ali te causa um trauma, uma ferida, né? Eu gosto muito dessa área de cura, né? De emoção, de alma. E aí, então, você precisa investigar aquele ali ao certo, porque é igual uma pessoa que tem sempre uma dor de cabeça. Se ele não investigar a causa e ficar só tomando ali os medicamentos analgésicos, ele vai ficar só com uma solução paliativa, porque ele não vai tratar a causa da doença. Então, quando a gente vê aqui em Juízes 6, a gente vai ver o que é a causa, por que eles passaram por essas situações. Eu fiz um pequeno resumo, né? Um grande resumo, viu, pastor? 40 versículos, estou de olho ali no relógio. Então, o que acontece? Dos versículos 1 ao versículo 5, os israelitas eles sofreram uma grande perseguição pelos midianitas.
eles foram extremamente cruéis durante 7 anos, e a palavra fala que Deus permitiu, veja bem, não foi Deus que fez com que aquela guerra, mas Ele permitiu que fosse dominado pelos inimigos. Por quê? Porque eles voltaram a pecar como antes. Eles deixaram aquela instrução do Senhor, então houve a permissão. Né? Porque é como se abriu uma brecha, uma legalidade. Está numa época que está chovendo. Se na sua casa tiver uma brecha no telhado, o que vai acontecer? Aquela chuva vai inundar ali. Então, enquanto você não tampar aquela brecha, enquanto você não tampar ali aquele buraco, aquela goteira, vai vir e vai molhar tudo. Então, eles voltaram a pecar. Os midianitas foram extremamente cruéis durante 7 anos. Talvez você está há 7 meses, há 7 semanas, né? A gente faz a campanha aqui também. Mas eles ficaram 7 anos. Sendo o quê? Perseguimente açoitados por eles. A palavra de Deus fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E eles fizeram exatamente isso. Eu acho interessante quando a gente fala sobre essa questão, né, do inimigo, que ele veio matar, roubar e destruir. Você fala assim, não, mas fulano ali tem uma pessoa que é boa e ele não foi morto, né? E o outro é bonzinho e foi morto. Por quê? Mas ele não mata só no tiro, na faca, ele não mata só num leito de hospital, ele pode matar aqui seus sentimentos, seus sonhos, suas emoções. Ele destrói lares, ele destrói famílias, ele destrói sonhos. E ele rouba de você, rouba a esperança, né? Rouba a fé. Então, os midianitas, o que aconteceram? A palavra fala que eles estavam tão cruéis, estou fazendo um resumindo do 1 ao 5, eles estavam tão cruéis que os israelitas tiveram que abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas, de tamanho medo que eles estavam. A gente não vê isso na televisão, quando tem os tsunamis, os terremotos, a questão dos esconderijos? Só que, quando você fala de cova, você lembra de quem? De morto. Então, eles estavam numa situação onde eles estavam com as esperanças totalmente mortas, onde eles estavam ali, como se fosse uma missa de corpo presente, só o corpo presente, porque eles estavam tão amedrontados que eles tinham que fazer covas para se esconder. E fala que os ataques deles eram em bandos e eles vinham destruindo tudo. E fala que eram incontáveis. Eles falam assim que deixaram de lado, eles não deixavam nem mesmo ovelhas, nem bois, nem cargos. Vinham em bandos como se fosse um bando de gafanhoto. E que era uma multidão tão grande que não dava para contar. Nem os homens, nem camelo. Então, você imagina. Tem um assalto ali, não, entrou tantos bandidos. Mas eles vinham de uma quantidade tão grande dali dos arredores todos que eles não conseguiam contar e levavam exatamente tudo. Qual que é a comparação, Tânia, desse período do que eles viveram com os dias de hoje? A Bíblia é tão interessante, que ele fala, inclusive, de Gaza, que ele estava ali próximo. Deixa eu falar para vocês o versículo. Estou puxando aqui, que eu já fiz umas marcações. Eles falam que estava nos arredores. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu achar onde está no versículo. Daqui a pouco. Aqui, ó. Para proteger os medianitas, amalequitas, os povos vizinhos de Gaza. O que foi que a gente viu agora recentemente em Gaza? Então, é de hoje? É lá do Velho Testamento. Da questão das lutas e da batalha. É de hoje que você está passando por essa guerra, por essa luta na sua vida, na sua casa, na sua família? Não, Tânia, não é de hoje, é de muito tempo. Mas o Deus é o mesmo. O mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Então, fala que eles estavam muito enfraquecidos, e no versículo 6 e 7, quando eles ficaram totalmente enfraquecidos, porque eles já se sentiam como mortos, que estavam abrindo covas, aí eles fizeram o quê? Eles foram clamar ao Senhor. Aí, nesse momento, onde veio total, assim, já estava no buraco, você já estou aquela situação assim, não, está no fundo do poço, não tem mais para onde correr, aí eles clamaram ao Senhor. E o que aconteceu? No versículo 6 e 7, quando fala que eles clamaram ao Senhor, o Senhor teve que lembrar para eles, falou assim, olha, você sabe por que vocês estão passando por isso?
teve que trazer a memória, né? É a mesma coisa que o menino que cai, machucou de bicicleta. Por que você está... Não é porque você andou sem a rodinha, você andou, né? E aí ele vem trazer aquele totalmente enfraquecido, ele fala, olha, através de um profeta, no versículo 8, ele respondeu por meio de um profeta que diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. E o Senhor nos fala hoje, olha, você pode estar passando por luta, mas deixa eu te lembrar, você já passou por uma luta muito maior, e eu te tirei da escravidão do Egito. E ele continua falando, fui eu que livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que te oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei vocês a terra. Então o Senhor disse, eu sou o Senhor. Versículo 10, o Senhor, o seu Deus. Não sirvam a Deus dos amorreus que estão ao redor de vocês, mas vocês não me deram ouvido. Então o Senhor vem e nos mostra claramente, olha, você está passando por guerra, você está passando por dificuldade, mas você deixou de me servir. Você fez alianças contrárias, você caminhou com pessoas que não eram para caminhar, você fez o caminho da contramão. Às vezes, pai e mãe falam isso, né? Não anda com fulano, né? Tem uns até que falam um versículo que nem está na Bíblia, né? Como é que eles falam? Quem conhece? Me diga com quem tu andas, que eu direi isso. Não está na Bíblia, não. Mas está na Bíblia, em Salmos, para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Porque você vai sentar e a porta do mundo é muito larga e é muito mais fácil que o mundo possa te tragar para dentro dele, já que a porta é larga, do que você, às vezes, convidar alguém para vir, para ouvir a palavra do Senhor. Então, o Senhor vai e fala, olha, vocês não me deram ouvidos, né? Às vezes acontece uma morte e o que a gente vê? A pessoa estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Estava tudo errado. E ali eles deixaram tudo aquilo que foi instruído pelo Senhor e fizeram tudo errado. E é muito interessante, porque o anjo do Senhor, né, chega para Gideão, e Gideão ele estava malhando trigo. E ele estava ali, então, quer dizer que ele não estava à toa, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu estudo. E ele realmente chama pessoas ocupadas mesmo. E ele estava ali malhando trigo. E, como já foi ministrado aqui outras vezes, o lugar de malhar o trigo era o mesmo lugar que era da prensa, das uvas, né? Da prensa ali para poder sair o azeite, para sair o suco. E você pode estar, nesse momento também, a gente se comparando, prensado. Você pode estar prensado no seu trabalho, uma perseguição. Você pode estar prensado na sua família, porque talvez as pessoas da sua família, e geralmente é assim que acontece, vão ser os que mais vão te machucar, né? Porque se alguém falar algo para você e você não tem contato com essa pessoa, tanto faz. Eu não sei onde você está sendo prensado, onde Deus está querendo trabalhar na sua vida, mas naquele momento, com Gideão, ele estava ali trabalhando, no lugar de trabalho, no lugar de prensa, e o anjo do Senhor veio e falou com ele. E interessantíssimo, porque o anjo do Senhor veio falar com ele, e Gideão pensou assim, porque olha o que o anjo falou para ele e fala para mim e para você nessa noite. Versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, homem valente, o Senhor é com você. Que homem valente é esse? Que estava morrendo de medo, que estava ali junto com os outros. E se alguém vem e fala assim para você, ô mulher valente, ô homem valente, o que você vai falar? Você vai falar, opa, sou eu mesmo, eis-me aqui. Ou você vai falar, não, sou eu não. Está falando para outra pessoa. Está falando para um pastor, está falando para um missionário, está falando, não. E o anjo chega e fala para Gideão, e o anjo chega e fala para mim e para você nessa noite, homem valente, mulher valente, o Senhor é com você. Amém? O versículo 16, vamos voltar um pouquinho, que Gideão faz muita coisa bem parecida, né, do que a gente faz até hoje em dia. Não, eu não sou homem valente, não. A minha família é a mais pobre. Eu sou o mais insignificante. Quem sou eu na fila do pão, né? Se fosse no dia de hoje, ele poderia falar assim, mas quem que você pensa que eu sou? E às vezes, você já viu que às vezes a pessoa fala assim, nossa, que blusa bonita. E a pessoa, não, comprei ali na 44. Ninguém perguntou onde você comprou, mas a pessoa quer sempre desfazer daquilo ali.
A dificuldade que a pessoa tem de receber um elogio, a dificuldade que a pessoa tem de receber as bênçãos que Deus tem para te dar. Então, quando o anjo falou aquilo ali, ele teria que tomar posse. Amém? Isso o anjo está falando, então eu sou. Porque ele está vendo algo na esfera espiritual. Mas ele falou, não, a minha família é mais pobre, eu sou mais insignificante, não é comigo, não. Quase que ele olhou para o lado para ver se tinha outra pessoa ali do lado dele. Mas o anjo do Senhor, o Senhor diz, eu vou ser contigo, e tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Lembra, eles eram incontáveis. Talvez se a gente sentar ali para tomar um café, pode me chamar para tomar café, que eu amo tomar café. Aí o que acontece? A gente senta para tomar um café e você fala assim, ixi, são incontáveis os meus problemas, são incontáveis os meus boletos, são incontáveis as minhas lutas. Eu compartilhava com algumas amigas essas semanas passadas, né? Semanas bem, dias próximos aí, que eu falava assim, que luta, que luta. Parece que você estava assim dentro da cova, junto com os leões. E a menina falou assim, mas eu vejo o quarto homem. Amém. Então, às vezes, o Senhor não vai, né? É uma frase padrão que fala muito na internet, mas é justamente isso, a gente precisa entender isso. O Senhor não vai nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar na fornalha. O Senhor não vai nos livrar da luta, Ele vai nos livrar na luta. Quando você consegue uma aprovação, uma CNH, um diploma em faculdade, tudo que você consegue, você passa por quê? Por provas. Você precisa ser reprovado. E para você ser provado, você vai ser reprovado ou aprovado. E com Gideão, quando o Senhor falou, olha, eu vou contigo e tu vai ferir os midianitas como se ele fosse um só homem, aquele que era incontáveis, que não dava nem para eles contar a quantidade de inimigos que eles tinham. Ele falou, não, você vai lá e vai vencer com eles 1 a 1. Mas você não vai vencer porque você é forte. Você não vai vencer porque você é malhado. Você não vai vencer porque o seu currículo é melhor. Você não vai vencer por nada. Você vai vencer porque eu vou contigo. Eu vou contigo. Aquele homem que achava que ele era insignificante, a palavra de Deus é muito interessante. Eu até falei para o meu bem, esqueci. Ia trazer o grão de mostarda, né? O grão de mostarda que o pessoal, quando vai lá em Israel, em nome de Jesus, um dia nós iremos lá, né? Caminhar na Bíblia. E aí o grão de mostarda ele é tão pequenininho. E a palavra de Deus nos fala que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para esse monte, retira daqui, vai para lá, e ele vai. É um monte, é aquele monte que você pensa, aquele monte de boletos, aquele monte de problemas, aquele monte de enfermidade, aquele monte de luta, aquele monte de guerra na sua casa. Você pode, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda. Então, Gideão, ele se achava muito pequenininho, mas o Senhor era com ele. E é porque o Senhor estava com ele que ele ia à frente. Se ele caminhasse segurando nas mãos do Senhor, voltando lá para minha netinha, né? Se você segurar na mão dela, ela vai caminhando. Mas se você solta da mão, assim como Pedro, né? Você vai afundar. Então, se você segura nas mãos do Senhor, não, mas eu não estou conseguindo caminhar, meus pés estão doendo, eu não consigo mais ficar em pé. Então, pede para o Senhor te carregar nos colos. Mas caminha junto com Ele, amém? Aqui, olha aqui, gente. Não tem como dar um zoom, né? Dar um zoom aqui, gente. Olha isso aqui. Depois vocês pegam aí da pastora Fabiana. Gente, é minúsculo. É minúsculo. E você só precisa desse tamanhozinho de fé. O que isso nos mostra? Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. A sua fé não precisa ser grande, ela precisa existir. Depois, né, vocês pegam ali com a pastora para vocês verem o grãozinho. E aí vem uma parte muito boa também, que eu gosto, né? Gosto de café e gosto de bolo também. Bolo? Na Bíblia fala de bolo? Na Bíblia tem até receita de bolo, gente. Como é que essa Bíblia não é atual? Como não amar um livro desse, de Gênesis e Apocalipse? Fala que Gideão falou assim para o anjo, fica aí, eu vou lá dentro preparar, né, que já era costume, eu vou preparar uma oferta aqui, eu vou preparar o meu sacrifício e vou trazer para cá. Vai embora não, ele estou esperando aqui, não vai embora não. Assim, às vezes, acontece na nossa casa. Não vai embora, não. Vou coar um café, vou fazer um bolo, vou assar um pão de queijo, vou fazer alguma coisa, não é? Assim que acontece? Não é? Não é, mulher? Em nome de Jesus, né? Não é que esse trem não fala, não, vai embora, se quiser muito, é só um copo de água. Não. Espera aí, não vai embora, não, que eu vou preparar uma janta. Vou preparar aqui algo para a gente comer. E aí,
é muito interessante para as mulheres que gostam de cozinha, eu gosto mais da conta, porque fala no versículo 19 que quando ele foi lá preparar, olha o que fala, mulheres. Gedeão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Uau! Mais de 20 quilos de farinha, eu fiquei imaginando o tamanho desse bolo. Minha boca chega, salivou. Um bolo, porque 1 quilo de farinha, eu faço bolo. Um monte de bolo para meus netos. Então, eu fico pensando, usando mais de 20 quilos de farinha, que tamanho que era esse bolo que ele ia fazer para o anjo. Eu fiquei imaginando, que eu gosto de ler a Bíblia, assim, já pensando que jeito que formato que ele ia ter, onde que ele ia assar esse bolo de mais de 20 quilos de farinha. Depois vocês conferem na Bíblia de vocês. Juízes 6:19. Mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, colocou o caldo numa panela, levou, tá. Aí, às vezes, você fala assim, não, mas é grande demais, né? Às vezes, a gente não oferece nenhum bolo. Nem para visita, nem para o anjo, nem para ninguém. E aí, eu estou falando para vocês, é porque é proporcional, né? A gente veio de uma igreja, que eu amo a vida dos apóstolos lá da igreja, e ele tinha um chavão que ele falava assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, ele estava tão feliz com a presença do anjo, que eu falei, não, vou fazer um bolo de 20 quilos de farinha aqui, e vai ser o oferta ali, né, para ele. E ele não reclamou, porque você já imaginou, você chega ali com tudinho, a pessoa vai falar, tá, agora bota fogo aí que eu não quero mais nada, não. Aí você fala, mas o que é isso? Eu fiz um bolo de 20 quilos. E depois, no versículo seguinte, o Senhor dá instruções, o anjo do Senhor tomou a carne, pediu para jogar o caldo, colocar a carne e o bolo lá, né, os bolos, lá em cima, veio com o caldo que ele tinha preparado, jogou por cima, tocou com uma vara e o fogo consumiu toda aquela oferta. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso tremendo. Eu acho que isso dá até um seminário de palavra de oferta. Porque com um toque é consumida toda aquela oferta que você entrega para o Senhor com aroma suave e agradável. Quando a gente fala que você vem aqui entregar, independente do tamanho da sua oferta, mas que você entregou de todo o coração aquilo que você preparou para trazer para a casa do Senhor e que o fogo consumiu e tomou fogo aquilo ali e consumiu, quer dizer que subiu com aroma suave e agradável ao Senhor. E aí, para a gente também para finalização, porque o culto daqui de segunda-feira, o relógio não anda, né, pastora? Ele voa. Aí, depois de tudo isso, né, Gideão viu aquilo ali e falou assim, pronto, agora eu vou ser consumido, porque eu vi aqui, né, sendo consumido toda essa... Aqui eu vou ser morto. E o anjo fala, não, pode ficar despreocupado, né? Versículo 23, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Eu trabalho em área de saúde, às vezes a pessoa fala, fulano, aquilo ali. Eu falo, gente, como disse o pastor João, se não chegou a sua senha, não vai morrer. Agora, também, na hora que chegar a senha, não adianta escorregar, né? Que o que tinha que ser feito, foi feito. O que você tinha que ter pedido perdão, você pediu. O amar e servir que você tinha que ter feito, você já teve feito, não deu tempo. Então, a gente tem que estar pronto para na hora que chamou a senha. E, para a gente finalizar, do versículo 25 ao 27, o Senhor dá instruções para derrubar o altar de Baal. Lembra que lá no começo ele falou, olha, vocês se corromperam, vocês fizeram aliança, vocês voltaram a pecar. E lá na cidade tinha o quê? Um altar com Baal. E o anjo, o Senhor deu instrução. Falou assim, você vai lá, vai quebrar, vai tirar o altar, vai pegar o tronco onde está o altar de Baal e vai fazer ele como fogueira, vai botar fogo e tudo. E Gideão ficou com muito medo, porque lá no começo ele já falou que ele era medroso. Mas ele fez mesmo assim. Só que ele fez lá na calada da noite. Fez lá escondidinho na noite, foi lá e fez, mas no outro dia todo mundo descobriu quem é que tinha feito. Que acordou a cidade, cadê o Baal? Cadê o poste? Tudo queimado. Não tinha mais aquele Deus ali para eles adorar. E eles foram bravão lá, porque eles queriam assim, não, agora Gideão vai morrer. Descobrimos que é ele vai morrer. E o pai dele, que até então nem aparecia, né? Poderia até pensar que era órfão, o pai dele, Joás, vai e fala assim, olha, por que é que vocês estão querendo comprar a briga de Baal? Deixa Baal mesmo se preocupar, deixa que Baal vai cuidar com ele.
que eu quero falar com isso? O que Deus ministrou na minha vida? Que muitas vezes a gente compra briga que não é nossa. Compra briga que não é nossa. Naquele momento, Joás, o pai, falou assim, olha, deixa que Baal cuide das coisas dele. Se ele ficou nervoso, deixa, ele não é o Deus, então ele vai se virar. E aí, para nós finalizarmos, os versículos a seguir fazem, né? Nos versículos a seguir, Gideão faz várias provas com o Senhor. Quem da gente já não fez prova com Deus? De novo, que atira a primeira pedra, né? E aí ele falou, não, então se é o Senhor mesmo que está me instruindo para fazer essas coisas, o que o Senhor vai fazer? Eu vou colocar aqui um chumaço de algodão de noite. Se ele amanhecer completamente molhado e a terra em volta seca, então eu sei que é o Senhor que está me mandando. O que aconteceu? Fez a prova e Deus foi e mostrou. A terra em volta seca e o chumaço lá molhado. Não, agora, ó, o Senhor me perdoa, só mais uma vez, só mais uma provinha. Agora o Senhor vai fazer o inverso. O algodão vai ficar seco e a terra em volta vai ficar bem molhada. O que aconteceu? Aconteceu de novo. O que eu quero falar com isso? O que Deus ministrou no meu coração? Nós fazemos essas provas também com Deus. Não, Deus, eu vou fazer uma prova com o Senhor. E na Bíblia já fala disso, do pessoal que fazia prova, né? Que fazia isso com Deus. E para nós finalizarmos, quantas vezes, né? Como Gideão, nós nos sentimos no fundo do poço, em buracos. Quantas vezes nós nos já sentimos as piores pessoas? Quantas vezes nós nos sentimos as pessoas mais fracas? Quantas vezes nós nos sentimos pessoas totalmente improváveis? Lembra lá no versículo 12? Ele te escolheu. Homem valente, mulher valente. Tem uma música muito linda, né? Que ela fala, improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Então, quantas vezes eu e você fomos como Gideão, que nos sentimos o pior das pessoas? Aquela pessoa que ninguém dá nada, ninguém escolhe, mas o Senhor escolheu e capacitou. A situação fica tão ruim que a gente se vê o quê? No fundo do poço, na pior das situações. Em buraco, em covas. Por que em covas? Porque espiritualmente você já está morto. Mas totalmente sem fôlegos de vida é quando ele fez o quê? Ele foi clamar ao Senhor. E o Senhor veio e o acolheu. Ficamos em meio de guerra, como essa daqui de Juízes, que estava ali, né, nos arredores de Gaza. Inimigos que nos destroem fisicamente, inimigos que nos destroem emocionalmente, inimigos que nos destroem espiritualmente. Como uma multidão de gafanhotos. Ou, né, pensa se fosse milhares de aquelas muriçoquinhas no seu ouvido, zumbindo em sua mente, tirando a sua paz. Inimigos incontáveis. Versículo 12. Eu quero que você pregue isso na sua geladeira, pregue isso na capa do seu caderno, pregue isso na porta do banheiro, na porta do guarda-roupa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Escreva seu nome. O Senhor é contigo, Maria. O Senhor é contigo, José. O Senhor é contigo, André. O Senhor é contigo. O Senhor te diz isso hoje. Você não está sozinho. O Senhor caminha de mão dadas contigo. E se... condição, né? Se é condição. E se você não andar na contramão, você terá vitória sobre todos os inimigos. Se coloque de pé nessa hora. Nós estamos quase finalizando essa campanha, andando com Deus. E eu sei que assim como você, eu, tantas pessoas aqui, nós já andamos na contramão. Nós já deixamos de seguir as direções que o Senhor nos deu. Mas o Senhor fala nessa hora, mesmo que você se sinta que você está no fundo do poço, mesmo que você sinta que você está enterrado os seus sonhos, mesmo que você sinta que você está no meio de incontáveis inimigos, mesmo que você sinta que a fúria do inimigo está terrível na sua vida, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor quer que você caminhe com Ele de mãos dadas. O Senhor quer que você segure nas mãos dEle e que você caminhe olhando para o
o alvo, olhando para o céu. Que você não olhe para a situação terrena, que você não olhe para as dificuldades humanas, que você não olhe para as lutas que você tem enfrentado, mas que você possa, em nome de Jesus, segurar nas mãos do Senhor e saber que Ele é com você. Saber que se você caminhar com o Senhor, você vai ter vitória sobre os seus inimigos. Eu não sei qual é o inimigo, em qual esfera da sua área ele tem se levantado. Eu não sei o que você tem perdido. Eles perderam tudo, foi assolado tudo. Se você perdeu alguém na sua casa, se você está com problema no seu casamento, se você está com problema na sua saúde, se você está com problema nas suas finanças. Mas o que eu sei é que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que eu sei é que a palavra de Deus não mente, porque a palavra de Deus é verdade, é poder. E o que eu sei é que se você caminhar dentro da palavra do Senhor, seguindo a palavra do Senhor, no caminho da palavra do Senhor, você vai chegar à vitória em nome de Jesus. E que você possa finalizar essa campanha sabendo que não há nada melhor do que caminhar com Deus. Amém?